Começar, começando a gravação. Então vamos dar início. Muito boas-vindas a todo mundo que está nos acompanhando, e muitas boas-vindas em especial aos nossos palestrantes de hoje, o Félix Lopes, o William Adamczyk e o Leonardo Monastério. Hoje o tema é trajetória e futuro do emprego público. Primeiro nós vamos ter uma apresentação do Félix, que é pesquisador do IPEA, e vai falar sobre trajetórias e perfil do funcionalismo na Nova República, passado e presente, de 1985 a 2018. E, em seguida, o William e o Leonardo vão fazer uma apresentação sobre o impacto da automação no futuro do emprego do setor público, uma aplicação ao Executivo Federal brasileiro. Então, o William é mestre em Economia e doutorando no programa de pós-graduação em Economia da PUC do Rio Grande do Sul, e o Leonardo Monastério é pesquisador de IPEA, mas atualmente está como coordenador geral de ciência de dados na Escola Nacional de Administração Pública, ENAP. Então, a apresentação do Félix, primeiro, vai dar um panorama do funcionalismo público de 85 até agora, vai falar mais do passado e do presente, e, em seguida, o William e o Leonardo vão falar mais sobre futuro, potencial de automação no setor público, e, enfim, em que áreas isso tende a acontecer mais e consequências para a administração pública em relação a isso. Então, muito obrigado. Félix, você pode dar início, por favor? Tá bem. Bom, pessoal, boa tarde a todo mundo presente aqui no seminário, os colegas do IPEA também. É um prazer aqui falar nesse seminário das quartas-feiras, que é tão tradicional, né, tão importante. Quero também agradecer, né, a oportunidade, em particular ao Marcos Escher, Danilo Coelho, Paulo Levi, né, que tem participado aí da organização desse evento, saudar aí o meu colega Leonardo Monastério, a William, né, que me sucede na fala. Nesses 25 minutos que eu tenho, eu achei por bem fazer uma apresentação que, em grande medida, apresenta resultados de um conjunto de pesquisas que a gente tem feito no IPEA, estão consolidadas numa plataforma de informações no próprio IPEA, denominada Atlas do Estado Brasileiro, e aproveito, inclusive, para mencionar o meu co-coordenador, né, da plataforma, aí, Elivelton Guedes, a equipe de desenvolvimento, né, que tem trabalhado arduamente para colocar de pé, né, aqueles dados de forma compreensível para o grande público também. Então, o espírito da apresentação é um pouco com base nesses dados que estão lá disponíveis, né, extraídos de um conjunto de pesquisas que a gente tem feito no IPEA nos últimos anos, apresentar alguns aspectos relativos a trajetórias do setor público ou de vínculos de trabalho no setor público brasileiro, né, incluindo também os níveis estaduais e municipais. E aí a minha expectativa é que essa discussão, né, esses dados mais amplos, ensejam uma discussão sobre, né, o que estava por trás do projeto, o desenvolvimento que levou a essa trajetória que a gente vai ver, um pouco discutir também em que medida esses dados ajudam a levantar algumas questões que, talvez depois das eleições municipais, se inicie de forma mais intensa relativas à reforma administrativa proposta recentemente pelo governo federal, né? Bom, por conta disso, então, peço licença aqui, eu vou compartilhar a minha tela. Gostaria que alguém me desse um ok para ver se ela está, de fato... Estamos vendo. Ok, muito bem. Bom, eu tentei produzir a melhor visualização possível, sei que eventualmente alguns rótulos vão estar com letras pequenas, mas isso não vai ser impeditivo para a compreensão dos dados. Então, sem mais delongas, indo direto à discussão, eu queria primeiro, só para dar um panorama, usualmente os dados que eu vou apresentar, como mencionado no título da apresentação, eles ou variam de 1986 a 2017, ou, quando é o caso de uma atualização da série temporal que a gente está fazendo, ele vai de 1985 a 2018. Então, eu não vou fazer muito detalhamento por hora metodológico, mas, basicamente, os dados aqui apresentados são, na sua maior parte, provenientes da RAIS, né, que é um banco de dados clássico, canônico, muito importante sobre vínculos de trabalho no Brasil, né, no setor público e privado,
em alguma medida, alguns dados produzidos a partir de informações do CIAP, que é um sistema de administração de pessoal, esse mais exclusivamente restrito à administração federal. Então, essas são as duas fontes dos dados aqui apresentados, essa é a ESL, e o que há de específico, assim, talvez uma novidade importante em relação a essa série de dados a partir da RAI, né? Existem outras séries que foram discutidas, isso não é nenhuma novidade em termos de pesquisa, mas é o fato de que é uma série que, para o setor público, ela foi bastante trabalhada, cotejada, por exemplo, com dados disponíveis sobre, né, naturezas jurídicas que a Receita Federal do Brasil recentemente disponibilizou, o que permitiu um volume de correções, né, em declarações de vínculos de naturezas jurídicas que existia na RAI, sempre existe, porque é uma base autodeclaratória, mas que, no entanto, a nosso ver, produziu um resultado que é bastante satisfatório, temos o resultado dos dados agregados, né? E isso pode se ver, por exemplo, quando a gente tem a oportunidade de cotejar alguns dados que são comparáveis, por exemplo, remunerações por PCIs, quando você pega os dados do CIAP e da RAS para a administração, para o Executivo Federal, por exemplo. Bom, então, feita essa menção, o primeiro dado, na verdade, é só para situar um pouco a evolução, e aqui, em 32 anos, né, de 86 a 2017, do espaço que o setor público tem no conjunto do emprego formal no Brasil. Esse é um ponto bem importante. A RAI só capta trabalhadores formais, os trabalhadores do mercado informal, que eles são mais de 40% hoje, eles não são capturados nessa base de dados. Esse é um dado bem importante para ter em mente. Da mesma forma, os dados do setor público não capturam. Eu não tenho muita informação se existe esse dado disponível sobre trabalhadores terceirizados, né? Que tem se tornado, eventualmente, a tendência tem sido de ampliação na administração federal, se não me falha a memória dos números, mas também, possivelmente, nos outros níveis de governo. Bom, então, feitas essas ressalvas iniciais, o ponto, assim, que eu gostaria de ressaltar é que, nessa tendência de algumas décadas, de 3 décadas, você tem uma participação do emprego público, dos vínculos de trabalho no setor público, então são os vínculos, não são o número de pessoas, né? Então, geralmente você tem um número de vínculos que é 15% maior que o número de pessoas, olhando o conjunto, né, no setor público, mas que gravitou em torno de entre 15% e 20%. Então, desde 86, na verdade, você teve um pico aí em 1993 da participação do setor público no conjunto do mercado de trabalho formal, e que em 1917 estava em torno de 18%. Provavelmente, pegando os dados, né, se fosse pegar os dados até 2020, mas a raiz deixou de existir, né, provavelmente esse percentual vai aumentar, porque o que se observa, e aqui nesse gráfico da esquerda, é que o mercado de trabalho ele tem uma dinâmica que é mais, digamos, uma dinâmica própria, que é mais ágil e reflete de forma mais rápida intempéries da economia, né, da expansão ou retração econômica do setor público. Então, você observa, por exemplo, em 2014, os vínculos reportados na RAIS eram 63 milhões, e desde que a gente, né, começou a ter crises econômicas, ou o crescimento foi interrompido ou foi baixo, o número de empregos registrados em 2017 era 10 milhões a menos, e a dinâmica no mercado de trabalho, que começou a cair a partir de 16 ou 17, ele é muito menos responsivo imediatamente a aspectos econômicos, ou a dinâmica da economia. Mas você teve mais ou menos esse padrão que foi relativamente estável ao longo do tempo, né? Muito bem, se a gente olhou que o setor público gravita em torno de 15% a 20%, né, do conjunto dos trabalhadores formais, um aspecto, quando você olha o setor público, o conjunto do setor público que salta aos olhos, é o fato de que a evolução, né, dos vínculos de trabalho no setor público, elas estiveram, em grande medida, quase assim, essencialmente concentradas na administração municipal, que são essas barras vermelhas que o gráfico mostra. Basicamente, em 1985, veja que aqui já é a série 85-2018, a gente tinha registrados na RAIS 1,5 milhão de vínculos de trabalho, e esse valor passou para 6,5 milhões em 2018. É curioso observar, acho que 2 aspectos importantes. O fato de que a administração estadual ela teve um crescimento que foi, né, pelo menos até 2014, continuado, né, começando lá por 2001, pelo menos, e depois uma trajetória de queda. Mas a administração estadual, ela ainda, eu lembro aqui que o IPE está
está aí no pré de um livro sobre o plano diretor de reforma do Estado, os 25 anos, lá ainda se mencionava, né, em 1995, o Estado como sendo o principal empregador no setor público brasileiro, e essa realidade deixou de existir. Na verdade, olhando em termos de proporção, esse é um movimento que claramente se observa, né, desde 85, os municípios ganharam muito espaço, o Estado, a partir dos anos 2000, perderam o Estado, e a administração federal, esse é um ponto que eu acho que é bem importante em termos da discussão sobre uma reforma que tem âmbito nacional, por exemplo, tem perdido participação e hoje, no conjunto da administração, representa em torno de 10% do conjunto dos vínculos de trabalho na administração pública brasileira. Então, e esse movimento foi ainda um pouco mais intenso quando você olha só o poder executivo. Essa, na verdade, expansão, se você olha em termos de expansão acumulada, né, claramente se verifica o papel dos municípios, que se expandiu 314%, ao passo que da administração federal você tem um crescimento comparado a 85% e 24%. E aqui, nesse caso, a gente está olhando, sempre a gente olha vínculos ativos, tá? Os aposentados, ou para usar o burocratês, os inativos estão excluídos dessa série temporal. E um outro ponto importante é que aqui entram os militares. Mais à frente eu apresento dado um pouco separando os servidores federais civis ativos. Né? Bom, deixa eu ver quanto tempo. Eu mencionei que a expansão se concentrou no funcionalismo municipal, que hoje tem 60% dos vínculos no Poder Executivo, mas essa expansão ela é algo que ocorre em mais longo prazo. Então, esse dado, a fonte dele está incompleta, ele essencialmente foi extraído de dados da RAS, mas também do IBGE e do professor Enelton Pessoa, né, que teve um tempo trabalhando sobre esses dados municipais. A gente vê que essa trajetória de expansão do serviço público municipal, as linhas cor vermelha ou vinho aí, ela inicia pelo menos, né, desde a década de 50, embora tenha ganhado maior intensidade a partir dos anos 70 e definitivamente a partir da Constituição de 88. Mas o ponto é que 88 não é assim um ponto divisor de águas em termos de trajetória da distribuição do emprego público entre os níveis federativos. Né? Um outro aspecto, aqui a gente está olhando só para os dados nacionais, é olhar agora a participação do Poder Executivo frente aos demais poderes. E aí também salta aos olhos o fato que é o Executivo que é o grande setor empregador no setor público, que de fato é natural, uma vez que o Poder Executivo é que organiza e entrega políticas públicas ao cidadão. Então, se vocês olharem esses pedaços de barra roxa, ou cor amarela ou mostarda, o roxo equivale ao Poder Executivo e o mostarda ao Poder Legislativo em cada um dos níveis federativos. Não vou entrar no detalhe aqui da distribuição, a ideia é um pouco só mostrar que, na verdade, quando você pensa em aspectos que vão afetar o setor público, o Executivo claramente ocupa a maior parte desse contingente. Né? E aí, o fato é que isso vale quando a gente olha diferentes níveis federativos. Aqui, por exemplo, a gente está olhando só proporção de distribuição de vínculos no Poder Executivo, né, ela total, em termos de proporção. Então, por exemplo, como eu havia mencionado para vocês, se eu olho só o Poder Executivo, excluindo o Legislativo e o Judiciário, a participação dos municípios passou a 60%, tá? Um pouco maior quando você observa só o Executivo. Ponto bem importante é o fato de o Poder Executivo Federal, assim, a gente tem uma trajetória que é um pouco a trajetória esperada, né? Assim, o que se observou ao longo desses 30 e poucos anos, que é o movimento de redução do total de vínculos, quadro, nesse caso, só o Executivo Federal, que se interrompeu em 2003, então, a partir de 2003, você tem uma nova expansão do total de vínculos. Aqui você tem dois picos que, basicamente, o 2010 é bem mais claro. Se trata da contratação de trabalhadores temporários para executar o censo do IBGE, né? E aí essa expansão vai até mais ou menos 2014, e os dados de 2018 já mostram uma redução, incluindo os militares, que
tem sido consistente, né? Hoje você tem em torno de 600 mil vínculos civis ativos no Executivo Federal. Mas, basicamente, você tem uma certa estabilidade no âmbito federal e uma expansão concentrada no município. Bom, muito bem. Aqui é só um motivo mais de curiosidade interna, né? O fato de você olhar a distribuição de civis e militares no Serviço Público Federal numa série maior, que iniciada aqui em 1986, foi um trabalho mais específico que teve que ser feito para você poder estimar o total de militares numa série anterior a 2010, quando começou a ser reportado CBOs de militares na RAI. Então, basicamente, você tem uma distribuição que é bastante constante ao longo do tempo no total de servidores federais entre civis e militares. Bom, agora o programa técnico. Que é como eu tiro essa. Ok. Um aspecto que também é igualmente relevante são os regimes de contratação dos servidores. Né? Então, quando você olha num período agora, uma série menor, iniciada em 94, você vê que essencialmente são trabalhadores contratados pelo regime de trabalhadores estatutários, contratados pelo regime jurídico único, né? No conjunto do setor público, né, nacional, você tinha em torno de 81%. Esse percentual subiu para 88% em 2017, e houve assim dois movimentos importantes: uma redução visível, né, na contratação pelo regime da CLT e aumento nos trabalhadores com contratação temporária nos últimos anos. Isso para a administração, o conjunto da administração. Aí há alguma variação quando você olha agora o dado federal. Claramente você tem assim esmagadoramente regime jurídico único, com algumas interrupções aqui basicamente censo agropecuário e censo populacional, mas aí uma ampliação visível nos trabalhadores temporários que tem continuado nos últimos anos até 2020. As tendências são mais ou menos similares, né? Redução de CLT, aumento temporário e um contingente massivo de regime jurídico único também nos estados. Nos municípios se vê de forma clara, novamente lembrando, os municípios têm 60% dos trabalhadores no setor público hoje, uma redução bem expressiva de 33% para 6% da contratação pela CLT no âmbito municipal, né? E uma expansão bem visível na contratação por regime jurídico único, né? Bom, agora um outro aspecto, assim, se a gente viu que as tendências trajetórias são bem diferentes entre os níveis federativos, o outro aspecto importante é que, quando você compara por níveis federativos e poder, também há diferenças bem importantes. Uma dessas diferenças se refere a médias e medianas de remuneração. Então, esse dado aqui apresenta um pouco a remuneração separando os trabalhadores do judiciário, executivo e legislativo, sem separar os níveis federativos, né? E o ponto importante que eu queria destacar aqui é que o judiciário, sobretudo a partir dos anos 90, meados dos anos 90, passa a ter uma remuneração média bastante superior ao legislativo e executivo, mas basicamente você tem um padrão consolidado que é o judiciário com uma remuneração significativamente superior ao legislativo, que é superior ao executivo, tá? E no nível federativo, quando você olha a distribuição por níveis federativos, basicamente você tem a administração federal com uma remuneração superior, né, significativamente superior à remuneração média nos estados, que é significativamente superior à remuneração no âmbito dos municípios. Um ponto importante assim, para a discussão tem sido, por exemplo, se o município, né, quando você olha a remuneração média nos municípios, ela variou aí, tudo está corrigido nesse caso para 2019, né? A remuneração mediana era R$ 1.300. Você tem um movimento de ampliação bem visível em todos os poderes a partir de meados dos anos 2000. Em parte, você tem uma política própria na administração federal, mas também o cenário econômico favoreceu a expansão das remunerações nos estados e municípios e um aumento da remuneração média nos municípios, que chegou a R$ 2.000 em 2017, mediano, né? Mas que ainda assim é significativamente menor ao que se observa nos demais poderes e certamente significativamente menor às vezes a tônica de discussão sobre remunerações na administração pública brasileira. Deixa eu ver como é que eu faço para fazer sumir essa telinha. Ok. Bom, uma vez que eu tenho aí
talvez 5 minutos. Essa lâmina mostra apenas essa mesma trajetória de remunerações médias no controlando por poderes, né? Então, você tem os executivos federal, estadual e municipal, a mesma ordem hierárquica nas médias de remunerações. Ela se repete quando você olha os legislativos federais, o federal, o estadual e o municipal, e também aparece quando você compara o judiciário federal e estadual. A gente tem poder judiciário nos municípios, eles estão na média acima dos demais poderes, mas com uma diferença visível entre si. Enfim, eu precisaria, talvez... Não sei se vocês têm noção do meu drama aqui, é conseguir acessar o mouse por trás do seletor de painel. Enfim, deixa eu adotar uma solução caseira para isso. Bom, e aí, tentando ser mais conciso, para avançar um pouco mais, simplesmente a gente está trabalhando agora sobre aspectos da remuneração na administração federal. Essa, basicamente, é a distribuição, digamos, DCIS. A gente pegou a população de servidores civis ativos federais e olhou a população, dividiu em 10 partes, né? Pegou os DCIS, e são, basicamente, as médias de remuneração mensal dos salários líquidos no Executivo Federal, nesse caso, o ano para 2020. Se você compara 2000 com 2020, houve um aumento nas médias bem visível. Entretanto, essa remuneração média ela tem que estar mais ou menos estável desde 2011. Mais adiante fica visível. Mas se você olhar, por exemplo, para dar um dado aqui que talvez seja de interesse, 90% das remunerações médias são no Executivo Federal, líquidas, em torno abaixo de R$ 12.300, né? O gráfico à direita mostra um pouco o aspecto da concentração. Basicamente, é um gráfico que retrata uma curva de Lorenz, né, sem ter a curva. Então, se eu pegar os 10% com maior remuneração no Executivo Federal, eles se apropriavam de 30% da renda em 2000, e essa fatia diminuiu um pouco, caiu para 27% em 2020, dada de fevereiro de 2020. Ao passo que os 10% com menor remuneração tinham, no conjunto das remunerações líquidas, em torno de 2%, 2,3%, essa participação aumentou de forma residual para 2,5% em 2020. Mas, basicamente, isso faria mais sentido se você comparasse com concentração na distribuição, né, das remunerações no conjunto do setor público e privado, mas é um dado que, no entanto, a ideia vamos apresentar alguns dados para discussão. Muito bem. Deixa eu tentar... bom, enfim, já que a gente está falando um pouco de aspectos digamos, aspectos da trajetória no setor público, um ponto que é bem visível, assim, relativamente conhecido também, são as diferenças nas remunerações. Então, remunerações assim, de homens e mulheres, em grande medida em função das ocupações, de diferença de remuneração nas ocupações e a distribuição de homens e mulheres por ocupações, basicamente, para ser sintético, exceto por um momento, as mulheres são a linha vermelha e os homens a linha azul, são menores no Executivo Civil Federal, no Executivo, entre servidores estaduais, entre servidores municipais, exceto pelo ano de 94, uma remuneração no Nordeste que está dando um salto ainda que a gente não sabe como que ocorre. No Poder Executivo, no Legislativo, no Judiciário, as mulheres recebem sempre menos, né? Exceto no Executivo, entre federais, entre servidores federais militares, né? E aí eu não vou entrar no aspecto, são aspectos... Basicamente, você não tem recrutas do Exército, mulheres recrutas do Exército, é isso que explica essa mudança, uma mudança legal a partir dos anos 2000. Mas o ponto é que essa desigualdade, ela faz parte do setor público ainda, tal qual no mercado de trabalho do setor privado, e ela se manifesta de outra forma quando você olha, aqui são remunerações médias mensais no Executivo Civil, organizando os dados por homens brancos, mulheres brancas, homens negros e mulheres negras, né? E aí, categoria negra aqui, preto, pardo e negro, né? Eu não vou entrar no detalhe dessa agregação, mas o fato é que, tal como eu imagino que seja no setor privado,
os homens brancos recebem mais, você vê uma visível aumento da remuneração que se estabilizou a partir de 2010, né? E se mantém, ou um pequeno decréscimo até 2020. E essa persistente desigualdade que provavelmente tem a ver também com a distribuição das ocupações ou dos cargos na administração pública federal. Bom, uma outra dimensão importante é que isso a gente está falando novamente da remuneração dos servidores civis do Executivo Federal, novamente aqueles 10% do conjunto da administração brasileira, as diferenças das remunerações por nível de escolaridade. Então, claramente, a linha verde, que são pessoas em cargos com uma escolaridade superior, completa, né, tem uma remuneração que aí gravitou em torno de médios, né, 9 mil, 8 mil e pouco, bastante diferente da remuneração do ensino de quem tem ensino médio completo, né, que foi em torno de 5 mil reais, com uma tendência de decréscimo nos últimos 3 anos, e trabalhadores com ensino fundamental completo. Basicamente, um movimento que também explica um pouco do aumento da remuneração média ao longo dos anos 2000 e da década de 2010, em parte é o fato de você reduzir o contingente de trabalhadores com escolaridade média e fundamental, quando não proibiu, né, a contratação e recrutamento dessas pessoas, e concentrou trabalhadores com escolaridade superior. Um dado importante que não está presente aqui é que houve um significativo aumento da escolaridade média no serviço público em geral, e ela foi ainda mais visível na administração pública federal, né? E um último ponto, aí que o meu tempo está caminhando para se esgotar, acho que é um ponto importante também nessa discussão, que casa um pouco com o movimento que a gente viu dessas 3 décadas e meia. Primeiro é a concentração do funcionalismo nos municípios, e um outro ponto é que uma parte expressiva dos vínculos de trabalho estão muito associadas a políticas que a gente chamaria do estado de bem-estar, do provimento de serviços do estado de bem-estar. Então, um primeiro aspecto seria a expansão do funcionalismo se concentrou nos municípios, porque os municípios incorporaram, e aí sim o mandamento constitucional de 88 foi muito decisivo, incorporaram um rol cada vez mais amplo de políticas públicas, incluindo novas políticas, né, tal como antes não previstas, assim, não eram demandas societárias como políticas ambientais, né, mas sobretudo porque eles tá no colo dos municípios agir para universalizar serviços tais como saúde e educação. Então, se a gente olhar no caso dos municípios aqui, os vínculos, o dado é mais recente, de 2003, por particularidades dos dados da CBO, né, das ocupações reportadas, eles são, olhando para 2017, em torno de 40% dos vínculos de trabalho estão em algumas ocupações de saúde e educação. Não é pura e simplesmente as organizações de saúde e educação, mas são ocupações mesmo. A gente pegou só professores do ensino básico e fundamental, médicos de todo tipo, né, e técnicos, e enfermeiros e técnicos de enfermagem e agentes de saúde. Essas 4 ocupações respondem por 4 de cada 10 dos vínculos no âmbito municipal. Então, a distribuição das ocupações também ela é bem concentrada em alguns conjuntos de políticas públicas. Nos estados, a gente tem um cenário que é bastante similar, exceto pelo fato de que você tem um percentual de pessoas ocupadas como militares, né, policiais ou bombeiros, que é significativo, né? Ficou aí a partir de 2013 em torno de 12% a 14%, mas quando a gente volta naquela série reconstruída antes, né, de 2003, houve uma expansão significativa nas pessoas vinculadas à força de segurança. Então, assim, que eu acho que são pontos importantes que eu queria, esses dados eu acho que sugerem uma discussão que, em parte, certamente, ou possivelmente vão ser discutidas agora na fala do William, que mudanças no setor público vão afetar 9 de cada 10 servidores estão lá nos estados e municípios, e um conhecimento importante, né, detalhado, seguro, da realidade do funcionamento das burocracias nesses níveis federativos, é essencial assim, para a gente pensar nas implicações das reformas, das propostas que, eventualmente, sejam consensuadas e aprovadas, né? Isso é bastante importante. E um outro aspecto que é importante é pensar que o perfil assim, da ocupação ele é bastante variável
em termos de natureza, né, dos cargos e ocupações entre os níveis federativos. Bom, eu vou parar aqui por aqui, eventualmente na discussão eu detalho um pouco mais alguns outros dados. Obrigado, Marco. Muito obrigado, Félix. Então, vou passar agora a palavra ao Leonardo e ao William, por favor. Deixa eu... Posso só fazer aqui a introdução? O William é que vai apresentar, eu entro as perguntas, se o William permitir. Mas, bom, antes de tudo, agradecer o convite, é um prazer, né? Como vocês sabem, né, sou um piano, assim, mas é sempre bom rever, mesmo que a distância, os amigos, né? Pessoas que eu gosto tanto. Só fazer o prólogo, assim, um pouco dos bastidores desse trabalho. Eu fui cedido para a ENAP ano passado e já tinha uma demanda interna, uma discussão sobre automação no setor público, justamente para preparar a ENAP, né, que o foco é o treinamento do setor federal, para o que vem pela frente. A gente tinha o Kubota e o Agnaldo, né, o Agnaldo Macente, já estavam trabalhando em automação, discutindo, né, automação, mas no Brasil, como no mercado de trabalho como um todo. Já tinha o trabalho também do Pedro Albuquerque, que passou também, né, foi bolsista do PEN há muito tempo, do PEN, de outras pessoas ligadas à UNB, discutindo automação, mas não tinha nada para o setor público, muito menos para o setor público federal. Na ANPEC do ano passado, o IDEM tinha apresentado um paper dele também de automação, mais geral, e aí surgiu, vendo o interesse, a disposição, a qualidade do trabalho do IDEM, surgiu essa possibilidade de termos esse trabalho que ele está elaborando, com apoio lá do pessoal de ciência de dados. O terceiro autor, o Adelar, também passou pelo IPE, faz uns 20 anos como bolsista, então está todo mundo meio que ao redor, de jeito ou de outro, os caminhos levam ao IPE. Mas, então, a gente achou que era necessário isso, dada a especificidade do setor público, e aí comentários são mais do que bem-vindos, que a gente está agora, né, apresentando esse trabalho, né, não só para o meio acadêmico, mas também para o próprio Esplanada, e os comentários têm sido bem interessantes. Ok? Então, valeu, pessoal. Agradeço novamente. Passo para o... Tá legal. A apresentação está aparecendo certinho para vocês? Só para confirmar? Sim, tá ok, tá ok. Tá legal. Então, como o Leonardo colocou, né, essa pesquisa vem sendo feita como parte da minha tese de doutorado, com um foco específico no impacto das tecnologias de automação sobre o setor público, né? A gente vai tá fazendo uma aplicação ao Executivo Federal. Então, foi construído aí por mim, pelo Leonardo, pelo professor Adelar Foquesato, também meu orientador lá da PUC, que está presente conosco. Contextualizando, onde se encaixa essa pesquisa, né? Em nível internacional, algumas pesquisas ganharam as capas de grandes matérias na The Economist e outras revistas de bastante relevância, trazendo que para os Estados Unidos, até 47% dos empregos tem uma alta probabilidade de automação. Até 47% dos empregos poderiam desaparecer ou ser substituídos por máquinas nessa leitura. Mas não é uma leitura única, é uma leitura que muita gente discorda, né? Alguns até pensam, questionam hoje se essa estimativa não é muito superestimada. Algumas outras pesquisas trazem 9%, 11%, isso varia na literatura, né? Para o Brasil, algumas estimativas, como o Leonardo colocou, né, do Albuquerque e seus coautores, também do Kubota e do Macente, em 2019, colocaram que em torno de 54% a 57% dos trabalhadores do mercado de trabalho brasileiro como um todo ocupariam essas posições de alta propensão à automação. Então, pensando em termos de setor privado e setor público, a dinâmica de contratação, a dinâmica de demissão é completamente diferente, né? Para o setor privado,
uma introdução de tecnologias de automação, e essas tecnologias a gente está pensando aqui em termos das mais básicas de uso do computador mesmo, né, de informatização de muitas das informações, até processamento de linguagem natural, técnicas de machine learning, técnicas que permitam com que máquinas façam um trabalho de maneira mais autônoma, em especial sobre aquelas tarefas mais simples, e ao longo do tempo isso vai progredindo para tarefas cada vez mais complexas, né? Para o setor privado, então, isso pode causar um aumento de produtividade bastante grande, mas traz com isso algumas preocupações de desemprego tecnológico, né? O que vai acontecer com as pessoas que não conseguirem acompanhar essas inovações tecnológicas, também aumentos da desigualdade, já que pessoas detentoras dessas tecnologias, detentoras de capital, tendem a concentrar renda, e também problemas de polarização. Quando são automatizadas aquelas ocupações em que realmente vale a pena serem automatizadas, né? Se a gente pega a ponta de baixo da distribuição de renda, seriam ocupações de baixa qualificação, de baixo custo. Então, o custo da automação seria muito alto a entrar nessas ocupações, não valeria a pena. Ao mesmo tempo, na parte mais alta da distribuição, em que seria muito complexo fazer esse tipo de tecnologia de automação, e ainda não seria tecnicamente viável, né? Para o setor público, a dinâmica é diferente, não depende tanto do mercado, mas sim do planejamento. Então, a gente pensa aqui, fazendo essa provocação, né? Quando a gente vem trazer uma pesquisa em andamento, olhando para o futuro, é realmente tentar construir essa provocação de para onde olhar, como fazer esse debate para as próximas 2 ou 3 décadas, né? O setor público, ele pode trazer um aumento de eficiência, principalmente naquelas tarefas mais repetitivas, mais chatas, mais demoradas, que tomam muito tempo dos servidores para fazer, abrindo espaço para uma alocação mais eficiente, também reduzindo os custos e realocação desses servidores, né? Tentar trazer eles para funções, ocupações que venham aproveitar melhor esse tempo. Para isso, a gente coloca então essa pergunta, né, de tentar identificar quais são as ocupações, em especial do Executivo Federal, que seriam mais propensas a essa automação, né? Quais seriam as primeiras a serem automatizadas. Os outros demais autores também fizeram tentativas, mas que em alguns momentos ela se torna subjetiva pela metodologia empregada, né? Em geral, estudos para os Estados Unidos e também para os brasileiros, essa medida de automação foi construída com base em perguntas a especialistas dos ramos de tecnologia de informação, dos técnicos que trabalham nessas áreas, né? Perguntando a eles quais seriam as perspectivas de automação futuras das ocupações. A gente tenta sair um pouquinho disso, olhando para o que está acontecendo no mercado de trabalho brasileiro. Então, a gente faz uma suposição aqui de que o que está acontecendo, ou o que aconteceu em São Paulo, aqui na minha primeira caixinha, né? O que aconteceu em São Paulo entre 2010 e 2018, em termos de mudanças de emprego, seria um preditor daquilo que poderia acontecer para o setor público. Por que São Paulo, né? A gente reconhece São Paulo como o estado de São Paulo como uma fronteira tecnológica, por estar bastante relacionado com empresas multinacionais, empresas que podem trazer tecnologia, por também ter salários relativos mais elevados, então é um outro tipo de incentivo à introdução de tecnologias de automação. Então a gente pega essa fronteira para tentar estimar o que está acontecendo. Porém, o que a gente tem que fazer, né? Não basta olhar apenas para a mudança de empregos que aconteceu. Não basta pegar a profissão lá de programador, por exemplo, e ver se ela cresceu ou diminuiu em termos de emprego. A gente precisa limpar os efeitos de crescimento econômico e também de crescimentos setoriais. Por isso a gente vai construir essa técnica que a gente chama aqui de Bartik Occupational Tasks, porque pega um pouquinho das variáveis instrumentais lá construídas pelo Bartik e junta com essa abordagem de tarefas. Quando eu esquecer de falar alguma coisa importante, Leonardo, por favor, me
me complementa aí. Tá? Aqui é um esquema geral de como a gente construiu esse algoritmo, né? Usando os dados da RAIS, então, para São Paulo, olhando para os dados das tarefas, né? As descrições das atividades de cada ocupação que nos é dada lá pela CBO, utilizamos uma análise de texto e usamos esses resultados para prever o que pode acontecer, então, com os dados do CIAP de dezembro de 2017. Né? Nossos dados pegam ali os dados de folha de pagamento de dezembro de 2017. Apenas servidores 40 horas, com o vínculo principal de 40 horas, civis. Então, a gente está analisando em torno de 520 mil servidores. Observando, então, em São Paulo, o que ocorreu, a gente pega, por exemplo, ali a ideia de um programador. Né? Se a gente vai olhar para a profissão de programador, ele poderia estar crescendo no número de empregos porque está acontecendo aqui um efeito global de crescimento econômico, a economia como um todo cresce mais e demanda esses profissionais, ou então o emprego dele pode estar crescendo pelo setor de tecnologia está crescendo, ou ele pode estar crescendo por causa de uma complementaridade de capital e trabalho, né? Por uma necessidade de trabalho humano, justamente nessa função, estaria crescendo essa ocupação, o nível de emprego nessa ocupação. Então, a gente utiliza esse método Bartik para separar esses efeitos, separar o efeito remover do crescimento do emprego, né? O que é efeito de crescimento econômico, o que é efeito de crescimento setorial, para ficar apenas com esse efeito capital-trabalho que a gente denomina de automação. Então, olhando para São Paulo, as barras azuis escuras estão mostrando aqui a variação entre 2010 e 2018 no emprego total, o que é aquilo sujo, que a gente não gostaria de olhar. O que nos interessa, de fato, como um indicativo de automação, é o efeito diferencial, o efeito azul claro. E a gente vê que as ocupações que estariam crescendo, então, ao longo desse período, são justamente essas ocupações de membros superiores do poder público, dirigentes de organizações, gerentes, né, pessoal de gestão, tanto das empresas privadas, privadas e públicas, aqui a gente está olhando apenas setor privado, né? Também estão crescendo, também cresceram nesse período, profissionais de ciências e das artes, né, o segundo maior crescimento, e também um pouco aqui de crescimento técnicos de nível médio e, número 5, trabalhadores de serviços, vendedores, lojas e de mercados. E aí a gente olha também para quem caiu ao longo do tempo, né, quem perdeu espaço para automação, como a gente diz. Então, são basicamente profissionais da área de produção de bens e serviços industriais, tanto os processos contínuos e discretos aqui, e também trabalhadores agropecuários, florestais e da pesca. Por que a gente faz isso? Né? Para tentar separar aquela subjetividade de perguntar para os especialistas o que poderia acontecer no futuro. Vamos tentar olhar para o mercado de trabalho de São Paulo para ver o que está acontecendo. Né? Então, a gente... Só uma interrupção aqui, a gente achou que tinha feito uma grande sacada, né, em adaptar o Bartik, que é uma coisa muito usada, né, para variável instrumental, que com uma modificação do Bartik a gente estaria saindo da questão, né, regional e de emprego para ocupacional e setorial, seria totalmente inovação. Depois a gente viu que, me corrige, William, era o David Autor ou a Acemoglu, né, tinham feito uma coisa parecida, mas na verdade não. Eu acho que uma das originalidades do paper é usar isso para depois combinar com a análise de texto das descrições. Isso, até onde viu, o pessoal não tinha feito. Então a ideia, não sei se ficou claro, a ideia era aproveitar a desvantagem do setor público, que estar longe da fronteira tecnológica, e a ideia é, vamos olhar para a fronteira, ver o que aconteceu na fronteira, tentar tirar aquele tanto de ruído, tirar qual é o sinal dali e usar esse sinal para calibrar, como ele vai mostrar, o modelo de previsão de automação. Então, era só isso. Uhum. Então, para a construção do método de estimação, né,
São Paulo nos diz essa suposição do que poderia acontecer no futuro do setor público. Mas o que explica essas mudanças? A gente vai buscar, então, as atividades, quais são as tarefas realizadas por essas ocupações, para depois conseguir generalizar esses resultados para o setor público. E ali a gente testou vários métodos de previsão, né? A gente tentou construir o modelo de várias maneiras, e o que mostrou para a gente o melhor resultado foi justamente o método de machine learning, né? Um método de random forest regression, que conseguiu aí dar para a gente um poder de predição em torno de 94%, 95% sempre de acerto quando a gente fazia, né? Para essas tarefas, para essas palavras, né? A gente teve que fazer um tratamento de texto sobre esses dados, que a gente chama de TF-DF, que é um método já consolidado na literatura, que vai estabelecer pesos diferenciados de acordo com a comunalidade dessas palavras ou não. Então, a gente constrói aqui um método como rotineiramente feito em técnicas de machine learning e previsão, né? Separa dados de treino, dados de teste, faz um treinamento desse modelo para as ocupações de São Paulo, faz essa cross-validation e depois faz uma predição para o que estaria acontecendo para o setor público. Um breve exemplo, bem simplificado, de como é que estaria sendo feito aqui, né, num formato de regressão, pega, por exemplo, o assistente administrativo, esse código da CBO, 41.10.10, né? O assistente administrativo é composto lá, no nível que a gente está trabalhando, por 10 a 11 descrições de atividades diferentes. Uma delas, por exemplo, preparar relatórios, formulários e planilhas, né? Então, a gente pega esses dados de texto de cada uma das ocupações, né? A gente fica aqui com uma matriz bastante grande, de alguns milhões de termos para fazer essa estimação, e com isso a gente consegue pegar o efeito do que está acontecendo no setor privado de São Paulo e estimar essa propensão à automação. Alguns autores chamam de probabilidade, a gente não enxerga como probabilidade, mas sim um ranking, né, do que é mais propenso e menos propenso a ser automatizado. Nessa análise de texto, algumas palavras-chave ajudam a indicar, né, tem um peso ali para profissões, ocupações que tendem a aumentar sua propensão à automação. Então, aquelas que fazem muitas atividades que envolvem embalagem, colocar pacotes, corresponder, enxugar, desmontar, rádio, essas palavras todas aqui, caminhão, ferroviário, encadernar, estampar, indica para a gente atividades que aumentam a propensão à automação. São aquelas que poderiam ter um impacto maior das tecnologias num prazo mais curto. E o que dificulta, né? Apenas alguns exemplos aqui das milhares, dos milhões de termos que a gente está analisando, né? Coordenar, artesanal, comunicar, gerenciar, pesquisar, preparar, elaborar, desenvolver, relacionado à saúde, relacionado a pacientes, conhecimento, qualidade, política, científico, né? Todos esses são termos de difícil automação, que indicam que aquela tarefa, naquela ocupação, é muito difícil de ser, é mais difícil de ser automatizada. Então, a gente faz esse método para olhar para as ocupações do setor público, né? A gente faz uma compatibilização aqui da nomenclatura dos cargos, que é bastante variada lá na base do CIAP. A gente faz uma compatibilização com a CBO. Então, a gente fica em torno com 398 ocupações para o setor público, e aquelas que ficam acima de 75%, né, no quartil superior da distribuição de propensão à automação, são aquelas que a gente chama de alta propensão, aquelas que seriam automatizadas primeiro. Quando aqui ela está distribuída pelo número dessas ocupações, e aqui a gente está vendo, então, o impacto no emprego. Qual é a concentração de emprego dentro de cada uma dessas faixas, né? Próximo aqui do limite de alta para baixa, a gente tem os assistentes administrativos, auxiliar de escritório, que entram em alta, mas eles estão próximos da fronteira, né? Então, tem esse salto aqui. Em geral, a gente diz que 20% dos servidores estão em ocupações de alta propensão à automação. Quando a gente olha para o emprego total, ele corresponderia
a 20% nesse quartil superior. Mas isso é um tanto subjetivo, né? Falar em 20% como número absoluto, isso depende muito do horizonte de tempo que a gente está querendo olhar, depende do corte que é feito aqui. Alguns autores, como eu estou utilizando 75%, alguns autores, o Frei Osborne, utilizam 70%. O paper do Albuquerque pega lá alta e média alta a partir de 50%, né? Então, isso é variável, mas aponta para a gente que não é nada negligenciável. Então, vamos ver quais são as principais ocupações, né? Aquelas que foram classificadas como mais propensas, e aqui eu estou fazendo um filtro, apenas aqueles acima de 50 servidores, aquelas ocupações que têm mais que 50 servidores, né? Porque senão teria muitas pequenininhas aqui. A lista completa, vocês podem visualizar através do seguinte link, né? Também está disponível ali no paper, eu deixo o slide. Você pode verificar depois da apresentação, para a gente não se perder aqui na análise, né? Mas lá tem a relação das 398 ocupações. Mas olhando a tendência geral, a gente vê que aquelas ocupações de técnicos de sistemas audiovisuais, operadores de mídia, técnico de programação visual, né? Técnicos gráficos, armadores de estrutura de concreto, então a parte mais de comunicação visual e também algumas ocupações aqui da construção civil, né? Por exemplo, carpinteiro, pedreiro, ainda existem essas ocupações dentro de universidades federais, por exemplo, né? Bastante variado, dentre as maiores aqui. Então a gente ranqueou pelas maiores propensões, as quantidades, anos de estudo médio e remuneração média. Em geral, essas ocupações são aquelas com menor qualificação, anos de estudo abaixo da média e também com uma remuneração abaixo da média do setor público. Por outro lado, quais seriam aquelas ocupações com menor propensão? Aquelas mais difíceis de serem automatizadas, né? Para nossa sorte, dos apresentadores aqui, pesquisadores ficaram muito bem ranqueados, né? Por possuir bastante atividades ali de orientação, de supervisão, de pesquisa em matérias complexas, isso acaba ficando dentre as que mostram menores propensões à automação. Também peritos criminais, biólogos, aí vem gerentes de serviços de saúde, logo abaixo também vem mais ocupações relacionadas tanto à saúde quanto a cargos de coordenação, gerência, que exercem mais atividades de contato humano, de coordenação de equipes, então são mais difíceis de serem substituídas por tecnologias, né? Pelo menos no curto prazo. E, em geral, essas ocupações estão acima da média de anos de estudo. A média eu tinha calculado, acho que em torno de 14, 15 anos de estudo aqui, né? A maioria delas acima disso. E também remunerações acima da média do Executivo Federal. Como a gente tinha visto, essa média aqui está em torno de R$ 9.000 pela apresentação do Félix. Inclusive, cumprimentar o Félix pela apresentação. Grande parte das informações aqui, durante a construção da pesquisa, fui buscando lá, né? Para olhar como é que estava acontecendo no passado. Olhando, então, para o impacto dentro de cada um dos órgãos superiores, né? Uma maneira de resumir essas informações, a gente vê que o Ministério da Educação, o maior dos ministérios aqui, com 252 mil funcionários, a gente tem um impacto de 18%, em número de empregos, e em termos de massa salarial, apenas de 9,5%. Né? Olhando para tudo isso, não alongar demais, em geral, a gente pega esses 20%. Né? 104,6 mil servidores estão nessa ocupação, em ocupações de alta propensão, isso responderia, em média, 11,5% da folha salarial mensal. Né? A gente está olhando para dados de 2017, antes da fusão aí do Ministério da Fazenda e outros ministérios, como o Ministério da Economia. Esses dados de 17 também foram desagregados aqui, olhando para dentro de cada ministério, né?
quais são as ocupações em maior propensão e em maior quantidade dentro de cada ministério. E aqui aparece bem claro que os assistentes administrativos, auxiliares de escritório, de biblioteca, são aqueles que tendem a ter o maior impacto dessa automação, né? Isso está em linha também com outros estudos nacionais e internacionais. Inclusive, algumas ocupações aqui que já foram descontinuadas ou então terceirizadas, né? Motorista de furgão, datilógrafo, por exemplo, são aquelas que já entraram em extinção a partir de 2017. Olhando para uma tendência geral de escolaridade, né, a gente pode ver aqui em termos absolutos o impacto, então, dessa alta automação em cada um dos níveis de escolaridade, em termos absolutos e em termos relativos. É interessante olhar em termos relativos que a gente vê que ela tende a impactar mais as ocupações de menor qualificação, de menor nível de escolaridade, né? São tarefas mais rotineiras, são tarefas mais simples de serem colocadas em rotinas e, então, colocadas de maneira automática. Se a gente pega por remuneração, a tendência aqui é bem similar, então eu me resumi apenas a olhar para a escolaridade do servidor. E uma parte já me encaminhando para o final, e adiantando um pouquinho dos resultados que a gente está olhando a partir de então, né, uma pesquisa que está sendo realizada por nós, previsão de conclusão agora ao final de novembro, mas a gente está olhando também o impacto por faixa etária e quais seriam as consequências disso para a aposentadoria dos servidores. A gente está conseguindo ver que entre 2030 e 2035, aqui, 54 mil servidores, eles que hoje estão classificados como alta propensão à automação, estão entrando na condição de se aposentar, tanto compulsória quanto obtendo os requisitos mínimos de idade de contribuição para aposentadoria, né? E 179 mil dos que se aposentarem, eles vão se manter, são aqueles em baixa propensão. Então, a gente está investigando isso no sentido de que esses 54 mil são aqueles que, se for tecnicamente viável e também um custo-benefício razoável de ser realizada a automação, esses 54 mil não seriam necessários de fazer uma recontratação, né? Mas desse déficit, 51 mil servidores aqui, eles estão em ocupações hoje de alta automação, mas que irão permanecer no setor público. Como eles não podem ser demitidos, e supondo, né, que eles podem ser livremente realocados, o que levanta outras discussões e dificuldades, né? Esses 51 mil poderiam ajudar a preencher esse déficit, esse vácuo deixado por aqueles que estão se aposentando. Então, para concluir, as próximas etapas do que a gente está realizando aqui, né, é essa análise dos efeitos de automação sobre esses servidores em aposentadoria. Também a gente vai aprofundar a análise sobre os perfis e as carreiras do setor público. E também a gente vai analisar o que todo mundo nos pergunta, né, e sobre as novas ocupações. O que a gente está olhando apenas para aquelas que tendem não a desaparecer, mas ter grande parte das suas tarefas automatizadas, mas quais são as novas necessidades que o setor público poderia necessitar nesse cenário de constante evolução tecnológica. Algumas referências aqui que a gente utilizou no trabalho. Obrigado pela atenção. É isso. Obrigado, William, Leonardo. Vou passar agora, então, a fase aqui de perguntas. Já chegaram algumas, eu vou ler para vocês. Primeiro, aqui, pergunta do Paulo Lindesey. Como os debatedores, essa aqui ele dirige a ambos, né? A ambos as apresentações. Só um pouquinho que correu aqui o texto. Voltando. Como os debatedores analisam a proposta de reforma administrativa que inclui nos princípios da administração pública a inovação, com possibilidade de considerar que diversos cargos tornem-se obsoletos, possibilitando a demissão desses servidores públicos diante do projeto de tecnologia da automação. E o Alexandre Gomide
pergunta: como os expositores avaliam o impacto nos estados e municípios da proposta de fim da estabilidade de algumas carreiras e a possibilidade de contratação por prazo determinado? Ele complementa: o impacto em termos de vínculos no setor público, remuneração e qualidade do serviço público. Então, e a Rebeca tem uma pergunta aqui sobre alguns dos cargos que estavam listados como alta propensão à automação já não existem mais, não é? Datilógrafo, por exemplo. Tentando tirar essa dúvida. O Danilo Coelho, a pergunta anterior foi da Rebeca Gugê. O Danilo Coelho pergunta: Leonardo e William, como está o nível de automação do governo federal em relação aos governos dos países da OCDE? Tem um comentário aqui também tem uma pergunta que eu acabei pulando aqui sem querer, do Paulo Lindessey. Como vocês deram São Paulo como exemplo, qual o impacto no projeto de automação de São Paulo no setor público diante da aprovação do projeto de lei 529 de 2020 do governo Dória, que possibilitará a demissão de muitos servidores públicos estaduais? Então, eu vou pedir para vocês começarem uma rodada para vocês, as perguntas sobre reforma, tá? Essas direcionadas à reforma. Depois entrar nos detalhes mais técnicos dirigidos ao Leonardo e ao William, por favor. Então, Félix, por favor, você pode começar respondendo? Tá bem. Obrigado pelas perguntas. Assim, não são perguntas de fácil resposta em grande medida por dois motivos, né? Porque é difícil antever, quer dizer, o William mostra que é preciso muito esforço para você antever os processos futuros, mas a questão da inovação, que o Paulo pergunta, inclui o princípio da inovação na proposta de reforma administrativa. Sinceramente, assim, porque eu não acho que substantivamente isso faça muita modificação, em termos de você colocar inovação como princípio, às vezes pode ser, inclusive, contraproducente, porque inovação não é algo que, por definição, se adote. Inovação é uma espécie de princípio ou motivação que, contextualmente, pode ser um instrumento importante para você alterar rotinas, procedimentos e protocolos na administração. Mas, assim, em termos substantivos, a inovação, constar isso como princípio, eu acho que não vai ser muito impactante, né? Mas, enfim, isso pode ter digamos, uma racionalidade por trás que o termo possa produzir. O que, de fato, assim, um pouco dialogando com o William e com o Leonardo, é que, assim, e aí um pouco a segunda pergunta do Paulo, é que a automação é um processo inexorável. Dificilmente pode ser estancado e ainda menos revertido. Então, de fato, é algo que está acometendo o setor privado, o setor público também anda na mesma toada, e o ponto é saber, eu acho que o ponto importante, dialogando um pouco com a reforma administrativa, é exatamente identificar de forma mais fina, que é um pouco o esforço que o Léo e o William estão fazendo, que setores vão ser mais afetados por isso, para pensar e planejar o setor público daqui para frente. E aí entra a coisa do dado estadual e municipal. Isso tem que ser feito de cima a baixo na administração pública brasileira. Esse estudo tem que ser replicado para outros níveis, para a gente ver o que vai ser das próximas décadas, para planejar o setor público de modo que você possa canalizar os recrutamentos para áreas que possam ser demandadas. Então, o meu ponto a inovação não tem muito que se fazer, né? Assim, você não vai querer preservar atividades no setor público podendo automatizá-las. Uma questão muito diferente, qual é o destino dos trabalhadores no setor público e privado que você vai dar a eles. É um problema que o mundo está encontrando atualmente, né? Que massivamente você tem que encontrar uma solução coletiva, econômica e social para saber como é que vai ser o futuro do trabalho. Ela pode ter soluções muito progressistas ou muito conservadoras. O que eu considero que é decisivo é dar um passo além de soluções lineares. Uma solução linear, por exemplo, é dizer não contratemos no setor público porque ele vai se ajustar. Então, o setor público a automação vai tomar o setor público e a força de trabalho vai se ajustar. E essa não é uma boa solução. Frequentemente é utilizada na administração pública brasileira e isso não resolve o problema porque talvez ajuste em algumas áreas políticas públicas, mas desajusta em outros. A gente está vendo isso na administração federal em algumas áreas, por exemplo, soluções lineares de não contratação podem produzir um efeito perverso bem visível e dramático até. Aí, sem tomar muito tempo, respondendo a questão do Alexandre Gomide,
que é a coisa da estabilidade, né? Os efeitos da estabilidade. Novamente, eu acho que aqui é um terreno em que identificar os cenários nos estados, em particular nos municípios, é essencial. E aí eu vou dizer por quê. Porque os dados ali mostram um pouco que, mal ou bem, seja quais forem os efeitos assim perversos, mas eu acho que foram mais benéficos do que perversos, os municípios conseguiram caminhar no sentido de profissionalizar o serviço público, produzir recrutamentos, entre aspas, meritocráticos, né, com todas as deficiências que tem. E a gente conhece, eu acho que de forma insuficiente os municípios para saber os impactos de flexibilizar ou acabar com a estabilidade para um número grande de carreiras no setor público. E por que eu acho isso? Porque eu acho que ainda, sobretudo no nível dos municípios, os sistemas de espólio e de influência política no planejamento da força de trabalho, ele é muito intenso, muito forte. Quem estuda política municipal costumeiramente verifica a força disso, e quando você criar qualquer tipo de flexibilização que permita ao domínio da política sobre aspectos da administração, isso, a meu ver, inevitavelmente vai ocorrer. E aí, o segundo ponto da questão do domínio das implicações do serviço público, a gente vai ter um efeito que é nocivo para a qualidade do serviço público. Por isso, eu acho, por exemplo, eu fico me perguntando se a gente identifica, por exemplo, qual é a influência da sucessão política na continuidade dos servidores que não estão protegidos pela estabilidade. Esse é um tipo de análise essencial, por exemplo, para saber as implicações da flexibilização da estabilidade para o futuro da previsão, da previsibilidade, estabilidade e qualidade do serviço público, em particular nos municípios. Eu acho que está insuficientemente compreendido e discutido. No entanto, a reforma ela é muito abrangente, inclusive no nível do município. Obrigado. Leonardo e William poderiam responder também um pouco sobre reforma? Bom, eu normalmente não estou nada por dentro da reforma. Só passar para vocês o que a gente... Bom, primeiro, discussão, né? Isso daí veio com uma demanda do presidente da ENAP, a história de automação do setor público. A gente foi na direção de pensar a questão da aposentadoria também, tal como o slide do William tinha indicado, né? Em algumas ocupações, talvez não faça sentido você fazer muito retreinamento, porque as pessoas já estão próximas da aposentadoria. A gente apresentou esse trabalho para a SGP e eles receberam muito bem, mas uma coisa que, claro, eles comentam, né, que a gente sabe, mas eles já sentiram isso na pele, são os problemas que você tem de realocar servidores para outras atividades, né? O sujeito entra na justiça e o argumento do judiciário é que você tem que fazer concurso porque você não pode ocupar aquele servidor colocar aquele servidor em outra ocupação, porque a sociedade como um todo tem direito a concorrer por aquela vaga, né? Então, é um dos problemas que se tem nisso, que dá essa rigidez na alocação. Quanto à pergunta sobre as carreiras que já estão extintas tudo mais, realmente, a gente tem um probleminha técnico aqui, que eu imagino que o Félix também tenha passado, que é na hora que você vai juntar a CIAP e RAIS para pegar a CBO, né? Então, isso às vezes não está consistente, uma coisa que você sabe que é o mesmo. A descrição da carreira do cara não bate com a CBO, tem esses problemas todos, mas eu acho que em vários casos tem mesmo esses servidores em carreiras que já estão extintas, mas em geral não são lá muito importantes assim. Mas é um probleminha técnico que a gente teve que enfrentar para fazer essa transição do servidor do CIAP para a CBO de forma consistente. Funciona muitas vezes, mas outras vezes não bate. E a questão sobre São Paulo, só um ponto importante, São Paulo foi só para... A gente usou São Paulo não como exemplo, mas como fronteira tecnológica, a gente olhou só para o setor privado. A ideia é que o setor público pode emular para o futuro a automação que já aconteceu na fronteira tecnológica brasileira, que seria São Paulo. Então, foi mais nesse sentido. Eu não entendo da reforma está assim ocorrendo em São Paulo. Ainda tem alguma coisa?
Sim, a pesquisa não tem muito a dizer sobre a estabilidade, mas sim mais em apontar necessidades para futuras contratações, né? Quais são as áreas e possibilidades que, no momento de realizar uma nova contratação, para se pensar e olhar para o setor privado, qual setor já está oferecendo alguma possibilidade de ferramenta, de inovação tecnológica que pode ser adotada e que seja de melhor custo-benefício, né? Sobre o estado atual de inovação do setor público, quem mais sabe de onde pode entrar, quais são as oportunidades para essas tecnologias melhorarem o trabalho, é justamente quem está lá, né? Quem está lá fazendo essas atividades no dia a dia e seus gestores mais imediatos. Mas tem, por exemplo, algumas tecnologias que eu enxergo com bons olhos. O judiciário está desenvolvendo aquela ferramenta Sinapses, que ajuda no julgamento de algumas ações, ajuda na parte legal, né? Hoje mesmo, um outro exemplo de ferramenta inovadora, hoje mesmo tive que fazer a renovação do seguro do carro, e aí na vistoria, ao invés de ter que vir um inspetor até minha casa, ou eu ter que levar, hoje em dia isso tudo já pode ser feito pelo celular, né? Se tira diversas fotos e acredito que eles, manualmente ou através de algum software, vão fazer o reconhecimento da autenticidade, tanto dessas informações da placa, do chassis e tudo mais. E penso que mesmas soluções nesse sentido também poderiam ser adotadas no dia a dia dos servidores para autentificação de documentos, para tentar agilizar aquelas tarefas que tornam muito tempos e que seriam muito repetitivas, né? Só uma outra coisinha, só eu recomendo, talvez, William, se você pudesse colocar no chat o link para o teu Shine App. O William fez esse Shine App super bacana, que dá propensão para cada uma das ocupações, mas é aquilo, né? Tem um tanto de tratamento de dados aí que está longe de ser perfeito. Então, claro que vão aparecer umas esquisitices. Então, todo o nosso, né, que a gente, né, o disclaimer aqui é que isso é uma ferramenta para o sujeito, a gente não quer que ninguém seja automatizado com base nisso, porque a gente, né, quem trabalha com essas coisas de machine learning e tudo mais sabe que faz parte o erro, né? Mas é uma ferramenta bastante divertida, muito ficou super interessante que o William fez. Sim. Tem algumas mensagens aqui que não são exatamente perguntas e eu vou tentar focar mais nas que são mais perguntas objetivas, assim. Mas tem mensagem, por exemplo, do Kubota aqui falando um pouco da experiência sobre que ele teve junto com o Agnaldo e tal, as dificuldades de trabalhar com o Onet. E, enfim, todas essas mensagens vocês vão receber logo após o evento. A gente vai mandar uma cópia para vocês. Tem uma pergunta aqui do Agnaldo. Deixa eu ver aqui também, se pensarmos em termos de ocupações com propensão intermediária, elas talvez requeram treinamento e novas características para os próximos ingressantes. Isso depois eu vou pedir que vocês comentem também. Rogério Oliveira, Sá, pergunta assim, com a reforma administrativa essa mudança será inevitável? Sobre o estudo, tenho 2 pontos a destacar. Não sei como foi feito o corte, mas a CBO tem uma estrutura que leva em consideração atividade, processos, se isso foi levado em consideração. Haveria a possibilidade de considerar as principais metrópoles de países desenvolvidos? Isso se conecta um pouco com aquilo que o Danilo perguntou também sobre a OCDE. Se vocês têm como comparar o processo que está ocorrendo no Brasil com o que está ocorrendo nos países da OCDE. E o Paulo Levi pergunta o seguinte, a experiência recente do INSS, onde houve deterioração dos serviços e formação de filas para concessão de benefícios, é representativa de um esforço de automação não muito bem sucedido no setor público federal? Então, vamos pegar essas aí por enquanto. Eu acho que são mais voltadas para Léo e William, por favor. Posso responder ali? Uma coisa que a gente está vendo, né, é aquela discussão sobre last mile, né, opções last mile que você precisa. Ou então aqui é uma coisa tipo on-ring, né, pensa lá no modelo do Michael Kramer. Às vezes você precisa do ser humano numa atividade-chave, ou tem uma partezinha ali, o último passo do serviço público precisa da atividade humana.
vai ser difícil a gente diferenciar, mas a gente vai tentar fazer isso, diferenciar aquelas que podem o trabalho humano é potencializado e aquelas que vão ficar vão ser mantidas como estão e acabam sendo gargalos, né? Eu não conheço direito a história do INSS, mas era aquilo, né? Uma hora você precisava do médico para fazer lá a avaliação. Então, talvez nessas você tenha uma coisa tipo um ring, né? Se você tirar aquela, tudo desanda, né? Não dá para substituir por nada. A comparação com o exterior, uma coisa que o William vai fazer no ano que vem é pensar o seguinte: poderia fazer esse caminho para ver a automatização ali, mas a gente pensou melhor usar a fronteira do setor privado, que já aquela história, se o setor público chegar perto da fronteira tecnológica do setor privado brasileiro, em São Paulo, já vai ser bom, mas uma coisa que a gente está pensando isso que a gente só pensou do lado da oferta de serviços públicos, e não da demanda por serviços públicos. Uma coisa que a gente está pensando em fazer, o Vinha vai fazer ano que vem, é olhar o seguinte: dado o perfil demográfico, nível de renda e tudo mais, quais são aqueles serviços públicos que vão ter uma demanda maior, né? Então, a ideia é olhar um pouco para isso. Claro que teria como compatibilizar, para tentar fazer essa compatibilização, mas respondendo aqui ao Kubota, justamente, Kubota e Aguinaldo, eu agradeço, né? Vocês são as referências para a gente nessa pesquisa. Mas a gente evitou o NET, a gente não precisou passar por um NET por aí. A gente ficou só com o CDO mesmo. Tem um seminário anterior que nós organizamos também, que está no mesmo link que vai ficar o de vocês, que é sobre o quadro brasileiro de qualificações. Eu não sei se vocês estão a par também dessa iniciativa e tal, que também é um esforço de detalhar não apenas as ocupações, mas as qualificações requeridas e tal, e aí deve ter um outro universo de palavras para vocês brincarem aí, enfim, e talvez mais organizado e tal, já pré-codificado. Mas não estava completo, né? Não finalizaram ainda, né? Eu acho que eles não entraram em nada de nível superior, por exemplo, que eu acho que eles deixaram para o final, enfim. Mas deixa eu fazer uma pergunta aqui para o Félix. O Danilo perguntou uma coisa que tem a ver com, foi citado também por outras pessoas. Vocês poderiam falar mais sobre o grau de terceirização dos setores públicos e privados. Vocês concordam que a dificuldade ou impossibilidade de mensurar a terceirização pela RAIS é uma limitação dos estudos de vocês? Estava também numa pergunta do Paulo Lindesey, que destacou o que aconteceu nos anos 90, o aumento da terceirização e tal. Se isso é difícil de observar e como é que vocês, enfim, o que vocês têm a dizer sobre o processo de terceirização? Félix, por favor. Não, sem dúvida, né? Isso um calcanhar de Aquiles assim, dos dados. No caso da administração pública é mais grave, porque o problema é que a RAIS não reporta isso e a gente sabe que isso é um contingente bem expressivo e provavelmente crescente ao longo dos anos. Então, para pegar um exemplo doméstico, para ver alguns dados do próprio IPEA, no setor de tecnologia da informação, vínculos terceirizados é um contingente maior que os vínculos formais do próprio Instituto. É um exemplo doméstico, mas provavelmente diz muito sobre a dificuldade e a relevância de incorporar esse dado para fazer análises mais seguras sobre o perfil dos vínculos de trabalho no setor público. Que eu conheça, por exemplo, só a Controladoria Geral não está fazendo um esforço para sistematizar dados sobre terceirizado na administração federal. Não sei se talvez não sei se isso é reportado lá na CNAG, não conheço a CNAG em detalhe, mas talvez você tenha os percentuais e certamente isso é um aspecto decisivo para entender melhor a dinâmica do setor público nos estados, municípios e, assim, a tendência é que se torne ainda mais central, né, novo cenário do mercado de trabalho que se desenha para o Brasil. Tem uma outra pergunta aqui, voltando ao tema de comparação internacional. Leonardo, William, como outros países lidam ou estão lidando com essa questão da automação? Outras pessoas perguntaram sobre países da OCDE e tal, metrópoles de outros países. O que vocês têm a dizer sobre o que está acontecendo nos outros países?
É com o William essa, porque eu não tenho nem ideia. William, acho que está sem o microfone. De algumas pesquisas que eu li em âmbito internacional, né, países e governos bastante preocupados com essas tendências. Inglaterra, Alemanha, Canadá, são países que têm investido bastante nesse ramo, né? Não sei te precisar exatamente as experiências, mas o fato de olhar para eles é bastante importante para ver o que está sendo feito lá, que a gente poderia introduzir também. E essa introdução, pegando o gancho também na pergunta sobre automação no INSS, né, depende muito de como é feito. Eu tenho tanto experiência positiva quanto negativa para compartilhar. Uma negativa, por exemplo, quando eu trabalhava numa empresa, foi feito, uma empresa de internet, foi feito um sistema de chatbots para atendimento dos clientes, né? Atendimento de reclamação, de renovação, tudo isso, que tentava oferecer um filtro e desafogar os atendentes humanos. E foi desastroso, né? Porque foi algo feito na pressa, foi algo não foi devidamente testado. Então, foi uma experiência descontinuada. Mas a gente tem que chamar atenção também para aquelas experiências, e aí sim vale a pena observar internacionalmente, né, as experiências que estão dando certo, porque elas podem ser facilmente replicáveis. Muitas dessas tecnologias de automação é um código, né, é um código de computador que consegue buscar isso. Então, o custo de replicação seria bastante pequeno. Ok. Nós estamos com, além do link aqui para o paper e para o app que o William enviou, tem um link aqui para os seminários anteriores, onde vai ficar também amanhã o vídeo desse seminário e as apresentações. No caso do Félix, ainda não tem exatamente um PowerPoint pronto, né, porque ele usou o site, mesmo navegando pelo site, mas a gente vai colocar os links dos textos que vocês quiserem anexar e tal, tudo fica lá junto para todo mundo consultar e baixar depois. Félix, tem uma pergunta sobre uma outra coisa que você tem estudado bastante, que são os cargos em comissão. Como que você vê o processo de complementar do que você mostrou de empregos que eu imagino ali, né, sejam em sua maioria vínculos permanentes, né? Como é que é o processo em termos de crescimento e tendências dos cargos em comissão? O que você conta para a gente sobre os cargos em comissão? Tá, Marcos, no caso dos cargos, assim, claro, a própria noção de cargo é meio dúbia, inclusive na administração federal. Então, se eu for falar só do que são os mais, digamos, centrais e relevantes, que são cargos DAS na administração federal, recentemente se criou uma nova figura que é a função comissionada. O movimento, assim, ele é um movimento com idas e vindas. Você teve, considerando aí a série disponível do CIAP, de 1999 até agora, um movimento de expansão, né, no quantitativo desses cargos até lá 2016, 2017. Depois você teve um movimento de estabilidade ou redução do número desses cargos, mas eles sempre tiveram assim alinhados com o percentual. Na verdade, o percentual sempre correspondeu a um percentual fixo, em torno de 3% do conjunto da administração federal. O que ocorreu ao longo desse período, em geral, como você mencionou, é que basicamente você tem um movimento que eles foram gradualmente mais e mais ocupados embora a nomeação fosse discricionária, eu não vou entrar nas querelas da legislação que cria cotas mínimas de vínculos de trabalho, no aumento da ocupação por servidores vinculados aos órgãos, servidores de carreira. Inclusive, é uma dinâmica bem própria, que órgãos têm carreiras bem estabelecidas e estruturadas, tendem e grandes, né, têm uma oferta maior e institucionalizam mais a capacidade de ocupar essas posições decisórias na burocracia. Um movimento grande de, digamos, eu diria assim, de profissionalização dessas posições de nível de provimento foi a conversão das funções comissionadas. Basicamente, ela disse, bom, agora você tem uma extensão da função já desempenhada no cargo, e, na verdade, boa parte do que a gente chama cargo de confiança, originalmente, ele deveria ser exatamente isso, uma extensão de funções, e, portanto, são as pessoas das carreiras que desempenham essa extensão da função. Esse movimento, então, grande de conversão, aí, sei lá, de 10 ou 11 mil no universo de 20 mil cargos em funções comissionadas que agora são ocupadas por servidores da administração federal esmagadoramente.
No nível subnacional, novamente, assim, eu não conheço pesquisas sistemáticas sobre a evolução disso. Você tem o IBGE lá com a Munique e Estadi, mostram que essas faixas de cargos comissionados são sempre em torno desse patamar, assim, 5 a 8% do conjunto dos servidores, mas os critérios de preenchimento seria muito importante identificar. E isso é tanto mais relevante porque a própria discussão de mudança ilegal da reforma prevê uma transformação na lógica de ocupação desse cargo. Não está muito claro se isso vai, digamos, tornar mais abrangente, flexível ao recrutamento do setor privado ou não, mas o fato é que isso pode ter um impacto importante no conjunto da burocracia decisória do setor público brasileiro. Na administração federal, ao contrário do que usualmente a gente pensa, né, a imagem pública que corre nos debates públicos, esses cargos foram gradualmente ocupados, foram sendo profissionalizados nesse sentido. Né? Carreira de Estado passaram a dominar fatias maiores deles ao longo do tempo. Isso, assim, é uma tendência bem visível, embora um pouco variável entre áreas da administração. Então, o resumo da ópera no detalhe que mora o problema, né? É saber o que vai ser essa nova figura que substitui os cargos comissionados na nova gestão e, sobretudo, qual vai ser a implicação disso para a administração estadual e municipal. Porque se os cargos lá da burocracia de rua já tem lá, né? Está todo mundo de olho à espreita para capturar politicamente, que dirá na burocracia decisória, né? O efeito pode ser bem visível. Bom, primeiro, antes de devolver a palavra para vocês fazerem considerações finais, só falar um pouquinho que na semana que vem o nosso webinário vai ser sobre lei de falências. Tá? O Alexandre Cunha, do IPEA, e o Cássio Cavalli, que também é pesquisador visitante do IPEA e é da FGV Direito de São Paulo, fizeram um trabalho sobre a reforma do sistema legal de recuperação de empresas brasileiro para o enfrentamento da crise sistêmica da Covid-19. Enfim, como melhorar o sistema de recuperação judicial das empresas em face dessa mortandade de empresas que houve na pandemia. E, como comentador, nós vamos ter o Adolfo Saxida, que é originalmente também pesquisador do IPEA e atualmente é secretário de Política Econômica do Ministério da Economia. Então, na quarta-feira que vem, só que vai ser num horário diferente na semana que vem, vai ser das 2 às 3h30. Então, só estou antecipando isso para o pessoal não se confundir na semana que vem. Olha, muito obrigado aos 3 palestrantes, tá? Foi ótimo a apresentação, as 2 apresentações e esclarecimentos. Então, só passo a palavra para vocês fazerem considerações finais. Primeiro, Félix, por favor. Bom, eu só tenho a agradecer essa oportunidade. Acho que a gente está mobilizado aí por essa necessidade de entender melhor o conjunto de informações que o setor público está passando e vai passar alinhado aí com mudanças importantes no setor privado. E a ideia é que, se Leonardo e o William estão lá mobilizados na ENAP para organizar informações importantes para apoiar a decisão, a gente está tentando também reunir mais dados e avançar nos estudos para subsidiar boas decisões e que ajudem a qualificar a entrega de serviço público no Brasil. É isso. Obrigado a você, Marcos. Leonardo, por favor. É só agradecer mais uma vez o convite, né? E só dizer que tão logo passe essa pandemia, espero reencontrar os bons amigos que eu tenho aí no IPEA, Rio e Brasília, vou responder as perguntas que fizeram, mando por e-mail para os colegas. Tá? Okay? Mas muito obrigado novamente, valeu pelo público também. William, por favor. Também tenho a agradecer a todos pela atenção e oportunidade de esclarecer um pouco melhor a pesquisa e passar o otimismo, a ideia de que não é um apocalipse robô, e sim oportunidades de melhoria no serviço público. Tá certo. Muito obrigado. Então, um abraço a todos, bom fim de tarde, muita saúde e cuidem-se bem.